E abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 7. Devarim ficaria mais bonito. Devarim 7. Já estou terminando, amém? Vou terminar já. Então vamos lá, que diz assim, ó. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, aí ele menciona Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Eveus e Jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem se terá piedade delas. Agora pula lá para o versículo de número... Deixa eu só conferir aqui para mim não te dar errado aqui. 16, 17. Isso. Versículo 17. Vamos embora lá. Pula lá para o versículo 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e os sinais, e as maravilhas e mão forte, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará o quê? Vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações. De que forma? Pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor as dará diante de ti, e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaça os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. Diga graças a Deus. Olha, quando você pega aqui algumas instruções nas Escrituras Sagradas, como, por exemplo, em Deuteronômio 20, você vai ver que Deus está dando instruções para a guerra. Aqui em Deuteronômio 7, Deus está dando instruções para conquistar. Se você pegar esse capítulo 7, o capítulo 20 é para a guerra, tá? Quando você tem uma luta, como é que você vai, o que você faz, como é que tem que ser feito, ele vai dar instrução lá para isso. Como aqui também, você vai ter instruções sociais, você vai ter instruções higiênicas, tem tudo, irmão, na sua Bíblia está aí. Porque... Por exemplo, eu estava até rindo hoje, que eu estava olhando isso aqui. Você já viu que gato, por exemplo, quando ele faz as necessidades dele, o que ele faz depois?
Não é o gado de casa, não, porque gado de casa, pessoal, às vezes tem pessoal que costuma comprar areia, né? Põe numa caixa, o gatinho vai lá e você vê que ele faz a necessidade dele e ele tampa. Deus também mandou, quando você for lá no banheiro, atrás da moita, e você fizer as suas necessidades, pegue e tampe. Por qual motivo? Porque o Senhor, seu Deus, anda por onde você está andando. E se você chega lá e Deus passa lá e viu que tu largou aquela desgraça pronta ali, você está lascado. Então, está na sua Bíblia. Você rima, tem que ser ler, você tem que ver. Irmão, me dá uma indignação quando eu chego no shopping, vai um filho de Deus e enche o vaso, e o cara não tem coragem de enfiar o dedo aqui, ó, e apertar o botão para aquele troço descer. Cara, imagina em casa quando o cara chega e parece que ele usou o chuveiro para ir no vaso. Deveria pegar e fazer, sabe o quê? Pegar o papel e limpar, filho. Por quê? Mas lê a sua Bíblia, você vai ver Deus falar, questão de higiene. Está na sua Bíblia, é que a gente não vê, mas está aí, ó. Pega aí, não está aqui no capítulo 7, mas essas instruções todinhas, se você pegar o livro de Levítico, Deuteronômio é repetição, tá? Você pode pegar aqui vai te falar dessa questão higiênica, vai te falar, né, dessa questão, por exemplo, de guerra, dessa questão, por exemplo, quando você construiu uma casa, aí na sua casa, você fez aquela parte de cima, tem que fazer um beiral, para quê? Para ninguém correr o risco de cair, ter acidentes. Tudo Deus colocou, Deus mostra tudo como fazer. As construções, como elas seriam, está tudo lá, tudo você tem as orientações na palavra de Deus. Aí, só que aqui no capítulo 7, as instruções é para conquistar. Então, pera lá. Você vê que Deus está falando assim, olha, quando eu introduzir, quem é que vai introduzir? Deus. Ele falou assim, eu vou colocar vocês nessa terra. Só que lá nessa terra, olha como é interessante, irmão, parece que Deus ele não está sendo cômico, não, ele não está sendo irônico, não. Eu gosto, por exemplo, porque Deus ele é autêntico. Tem gente que às vezes fala assim com a gente, né? Uma vez, por exemplo, um pastor chegou comigo e falou assim, irmão, é para você ir para tal lugar, porque lá tem uma igreja maravilhosa, lá tem isso, tem aquilo. Eu fui, irmão, assim, com gosto de gás. Quando eu cheguei lá, não tinha nem igreja, nem nada daquilo que o cara me falou. Agora eu já estava lá, agora eu tinha que ficar do jeito que estava mesmo e mudar aquilo, né? Não precisava ter falado, podia ter falado, irmão, o negócio lá está feio, escangalhado, e você vai para lá para poder levantar aquele negócio. Eu gosto de Deus, que Deus é sincero. Você lembra quando ele pegou o profeta Ezequiel e mandou ele rodear e olhou e viu, e Ezequiel viu que os ossos estavam sequíssimos, não estava só seco não, sequíssimo. Lá em Minas falaria assim, está esturricado. Aí, né, já derrubou a madeira, já está sequinha. Agora, Deus chega e faz para ele uma pergunta. Filho do homem, poderão esses ossos reviverem? Ezequiel falou assim, Senhor, por mim não tem não, mas se o Senhor disser que tem, eu acredito que faça. Deus então profetiza que eu vou fazer. Então, da mesma forma, né, Deus foi sincero quando Deus disse assim, ó, quando vocês chegarem lá, eu vou colocar vocês lá. Num lugar difícil. Deixa eu só falar uma coisa para você. O lugar que Deus quer te pôr hoje está ocupado por alguém que não deveria estar lá. Mas calma aí. Aquela pessoa só está lá aguardando você chegar. Quando você chegar, ela sai. Né? Só que às vezes, o que acontece? Você faz, eu estou rindo porque eu estou me lembrando de um rapaz que ele contou um testemunho uma vez,
que ele chegou na igreja, no culto de domingo, né, e o pastor pregou sobre fé, falou que Deus iria fazer. Ele saiu da igreja tão animado, ele estava desempregado há muito tempo, e ele pegou um jornal, lá os classificados, a parte de emprego, e ele achou e tal, e no outro dia ele sai cedo com tudo para ir para aquela empresa, e quando ele chega naquela empresa, tinha uma fila que estava dobrando o quarteirão, e ele falou assim, pessoal, ele foi lá na porta da empresa, tal, eu vim aqui por causa do emprego, tal, assim, assado, ó, você tem que pegar essa fila aí, mas essa fila toda? Ele olhou e falou assim, tem muito mais gente mais capacitada do que eu nessa fila, eu não vou nem entrar nessa fila, porque de certo essa vaga já está ocupada. Quantas pessoas agem assim? Quero só falar para você uma coisa. Aquela casa que você quer morar, só tem uma pessoa morando lá que você não chegou lá ainda. Quando você chegar, ela sai. Mas deixa essa parte para lá que ninguém está acreditando mesmo, né? Então fica lá no teu barraco, fica quieto no teu canto e diga assim, essa é minha sina, é meu destino e Deus quer que eu seja miserável e viva e obrigado, Senhor, por esta graça que Tu me deste. Só que olha o que Deus fala para eles, ó, elas são maiores e são mais poderosas do que tu. Mas eu vou entregar elas nas mãos de vocês. Mas vou entregar, de que forma? Igual galinha enche o papo. Como é que galinha enche o papo? É o problema que nós queremos deitar hoje, pobre acordar amanhã milionário. A gente quer deitar hoje cheio dos problemas, amanhã já está com toda a solução. Não, irmão, calma, é aos poucos. Você lembra? Hoje eu estava me lembrando, por exemplo, que eu cheguei para algumas pessoas e disse assim, olha, vem aqui 3 semanas, vamos fazer 3 semanas, se não melhorar nada, você não precisa vir mais. Mas eu peguei testemunho nas primeiras 3 semanas, você lembra? E as pessoas não contaram. Mas como não melhorou para aquelas que pararam de vir, e elas não viram o que Deus estava fazendo na vida dos outros, elas pararam. Por quê? Porque elas acharam que tinha que acontecer só com elas. Ansiedade, meu filho, quem vai com muita sede no pote, acaba fazendo o que com ele? Quebrando ele. Você precisa entender uma coisa, que nem sempre a sua vida vai mudar do dia para a noite. Por exemplo, o mundo, e até o ser humano, assim, belo e maravilhoso, assim como eu, e para você não ficar com inveja, diga assim, eu também. Nós fomos feitos um de cada vez. Um dia Deus fez o céu, fez as estrelas, fez o sol, fez a lua. Depois Ele fez as águas, separou a água doce da água salgada, fez os rios, fez os mares. Depois Ele organizou a expansão do céu. Depois foi colocando cada coisa no seu lugar. E depois Ele fez a gente para tomar conta dessa coisa toda. Mas foi tudo feito um de cada. Ele não fez assim, ó, pum! Hoje, por exemplo, o que as pessoas querem? Elas querem resolver os problemas de uma hora para outra. Calma, porque todos os problemas que você tem podem ser resolvidos, mas eles serão resolvidos pouco a pouco. Você lembra de um cego que Jesus encontrou? E quando Jesus orou por ele, Jesus disse para ele, o que você vê? Ele disse assim, eu vejo os homens como árvores. Aí Jesus orou nele de novo, e o que ele passou a ver? Ele enxergou normal. Só que Jesus falou uma coisa com ele, que ninguém percebe. Jesus falou assim para ele, não volte e não entre nessa vila. Porque o problema que fez ele ficar como ele estava onde? Ele teve que sair dali para outro canto. Sabe por que às vezes a minha vida e a sua não se resolve? Porque às vezes Deus está tratando de uma parte para depois tratar de outra. Só que eu não sigo a orientação que Ele me dá. Por exemplo,
te dar um exemplo clássico, já que hoje é dia de prosperidade, diga assim: eu quero prosperar. Quem quer prosperar, a primeira coisa que quem quer prosperar tem que fazer. O que é? O que é? Tá bom. Segundo, vamos lá. Eu vou pegar a lista sua. Trabalhar. E depois? Pagar as contas que deve. Porque se você não paga o que você deve, não adianta você trabalhar. Por quê? Porque quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Primeiro paga o que deve. Lembra da mulher que os filhos seriam vendidos para pagar a dívida que o marido, profeta, deixou? Lembra? Eliseu multiplicou o azeite e diz assim para ela: vá e pague as dívidas. A primeira coisa quando você prospera não é comprar casa, nem carro, nem iPhone. É pagar a dívida. Pobre é uma desgraça, irmão. Quando ele prospera, ele quer comprar uma roupa de marca. Ele quer comprar um calçado, que é meu sonho. Lembra de quando nós falamos de sonho aqui? Não, é que Deus está me abençoando. Não tem problema, mas você tem dívida para pagar? Então, a primeira coisa quando você prosperar é pagar a dívida. Ô, pastor, mas é tanto dinheiro que eu devo? Pois é, se livra, paga. Ah, mas se eu pagar a dívida, eu não vou viajar. Não viaja, infeliz. Sabe por quê? Porque senão não adianta Deus te prosperar, você é igual um saco furado enche. Não adianta pôr em cima e sair embaixo. Lembra daquele povo lá de Ageu, capítulo 1, capítulo 2, por exemplo? O que é que aquele povo trabalhava e como é que era a vida deles? Eles eram como um saco furado, colocava em cima, saía embaixo. O que eles pegavam na mão é como se você põe o trigo e assopra. Quando você assopra o trigo na sua mão, o que acontece? Ele vira pó. O que acontece às vezes com dinheiro na mão de muitas pessoas? Elas pegam, recebem, mas não pagam o que deve. E quando você não paga o que deve, mostra que você não é organizado. Foi o que ele falou assim, é organizar. Organização é pagar o que você deve. Paga a luz, paga a água, paga o telefone, paga o aluguel, paga o IPTU, paga o IPVA, paga o dízimo, paga a oferta. Não, o dízimo não é pago não, tá, irmão? Só estou zoando você mesmo. Mas é pagar. Paga a sogra, paga a pessoa que você pegou dinheiro emprestado com ela, paga o banco. Para depois você fazer outras coisas. E às vezes até as dívidas você vai pagando pouco a pouco. E aí, depois que você paga as dívidas, para que você prospere, qual é a melhor coisa a fazer? Não faça mais dívidas. Por quê? Porque Eliseu falou para a viúva: pague as dívidas e viva do resto. Qual é o resto? O resto não é o que sobrou. Irmão, o que ele está dizendo para ela? Pague e não faça mais dívidas. Se organize para você viver com o que você ganha, com o que você recebe. Porque tem gente que não adianta. Eu já contei o caso, por exemplo, de um irmão que ele me pediu, por misericórdia, ajuda, ideia. Aí eu dei ideia para ele, ele devia 1.200.000. Aí ele pagou. E depois, quando passou um tempo, e aí, irmão, como é que você está? Está dormindo direitinho? Ô, pastor, estou preocupado de novo. Por quê? Porque agora ele está devendo 1.400.000. Porque ele voltou a pegar emprestado de novo. Adianta você tirar a pessoa do lugar se ela volta para lá de novo? Adianta? Pois é. Agora, não é melhor você ir devagar e sempre adiante do que ter que dar 10 passos adiante e dar 15 para trás? Que é o que às vezes acontece com a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não são organizadas. Elas querem resolver tudo de uma hora para outra.
Você vê que às vezes, não, mas é muita coisa, pastor, e eu preciso resolver isso. Calma, Deus está dizendo, vai ser resolvido. Por que vai ser resolvido? Porque quando você ouve a Deus, Deus desce e passa a estar com você onde você está. E Ele já tem preparado e programado para você aonde Ele vai te levar. E aquela pessoa que está lá, que naquilo que é seu, está só guardando o que pertence a você. Calma que vai chegar a sua hora e você vai entrar onde você precisa entrar. Não, mas que está demorando. Calma. Você já não viu aquele ditado que as pessoas falam? Deus demora, mas não falha. Então, por que as pessoas ficam agitadas? Apreensivas, ansiosas. Com a sua apreensão e a sua ansiedade, você só retarda a sua chegada. Você só atrasa a sua chegada. Por isso que Deus está dizendo, olha, não digas no teu coração, não fala. Nem deixa que esse tipo de sentimento entre no teu coração, que você é menor, que você é inferior, que isso é maior do que você. Não tenha medo disso. Eu já tratei com seus antepassados com situações piores. O que hoje Deus tem para tirar você e onde Deus quer te levar você, Ele já fez em casos piores com outras pessoas antes de nós. Mas estas pessoas tiveram coragem de confiar nele, de depender dele, e você não deve ter medo, porque ele tem um braço forte, como ele diz aqui, eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês nessa parada, eu estou com vocês nessa conquista, eu estou com vocês nessa jornada e eu vou levar vocês e aqueles que estão ocupando o lugar que eu destinei a vocês, eles estão apenas guardando. Por quê? Porque eu vou expulsar elas, eu vou entregar elas a vocês pouco a pouco. Lembra? A minha mãe dizia assim, quem corre, cansa. Quem caminha, alcança. Devagar, mas sempre avançando. Tem gente que, às vezes, o que elas fazem? Elas correm, cansam e param e nunca mais voltam nem a caminhar. Ah, pastor, mas eu já lutei tanto. Pastor, eu já batalhei tanto. Pastor, eu já orei tanto. Pastor, eu já busquei tanto. Pastor, eu já fiz tanta campanha. Mas parou, né? Quero só te dizer que quando você para, você dá um palmo assim, ó. Que é o que Deus está dizendo aqui para eles, ó. Não tenha medo deles. Eles serão destruídos. Se vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, eles serão destruídos. Vocês vão conseguir abatê-los, vocês vão conseguir superá-los, vocês vão conseguir tirá-los de lá. Por isso, voltando lá para o princípio do livro de Deuteronômio, ele fala dessas 7 nações e eu quero falar com vocês especificamente de uma delas hoje. É a penúltima. Qual é a penúltima aí? Heveus. Sabe quem era esse povo? Esse povo era um povo que vivia em aldeia. O que tem a ver, pastor, uma pessoa viver em aldeia? A pessoa quer sossego, descanso. Não, irmão, deixa eu falar com você o problema de quem vive na aldeia, principalmente naquele tempo. Hoje ainda tem seus perigos, mas deixa eu fazer uma colocação para você. Lembra que naquele tempo, se você vivesse numa cidade morada, você tinha uma certa segurança. Aliás, você tinha 2 seguranças. A primeira é que o inimigo teria dificuldade para entrar na cidade, porque a cidade está cercada e na parte dos portões ficavam guardas. Então, era difícil invadir. Por um outro lado, também era difícil sair o que estava dentro, porque o que estava dentro era controlado para não sair. Então, você tinha o benefício de que, com facilidade, a pessoa não entrava e também não tinha facilidade também para poder sair. Qual é o problema de quem mora numa aldeia?
é que essa pessoa não se importa com quem entra e também com quem sai. Olha para cá. Para quem mexe com política, já ouviu falar dos progressistas? As pautas ideológicas, olha só que legal. Coisa boa. Aí eu vou falar, tem nada a ver. Já viu das igrejas que o camarada disse assim, essas igrejas são igrejas sem doutrinas. São igrejas de portas abertas, portas largas. Pois é. Por quê? Porque tudo é permitido. Tem nada a ver. Tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal, tem nada a ver. Pois é o cantor, não sou eu não, eu não sei cantar, mas eu só estou aqui pegando aqui a canção dele aqui. Então, quando você é aquela pessoa liberal, é aquela pessoa que não importa, não tem nada, isso aí é bobagem, é porque o pastor Carlos é que ele é muito crentão, ele é antiquado, ele já passou dos 50, ele é assim meio pesado, então ele é meio radical, mas nós vivemos na graça, nós vivemos no amor, não é bem assim, ele é meio rancoroso, ele é duro, sisudo, e prega com dureza. Pois é. A pessoa que vive na aldeia é essa que diz assim, Jesus me ama, então eu posso fazer tudo. Inclusive, posso viver do meu jeito, porque a vida é minha e Jesus já morreu em meu lugar. Agora olha para você ver, quando a rainha, a mulher lá do Salomão, ela disse em Cantares 2,15, aprendei ou prenda a raposa, não melhor as rapozinhas, porque elas fazem mal às vinhas que estão em flor. Qual era o problema das vinhas em flor? Não eram as raposas grandes, eram as raposas pequenas. Sabe qual é o problema? Que às vezes tem pessoas que elas coam um mosquito, engolem um camelo. E tem gente que coa um camelo, mas engole um mosquito. Tenha cuidado com as pequenas coisas que aparentemente não são nocivas. Tenha cuidado com as pequenas coisas que aparentemente não faz mal. Mas se Deus diz que elas fazem mal, elas fazem. Tenha cuidado com as coisas que às vezes muita gente faz e você diz, não, mas todo mundo está fazendo isso. Mas se todo mundo está fazendo, por que você vai fazer? Só porque todo mundo faz? Verifica se aquilo é de Deus ou não. Porque o problema de Israel foi querer ser igual às outras nações, ao invés de querer ser igual ao seu Deus, o seu libertador, o seu criador. Nós não temos que querer ser iguais aos outros, nós temos que querer ser iguais a Jesus, irmão. É Ele que é o nosso espelho, é Ele em quem nós devemos. Às vezes tem coisas que são pequenas, que aparentemente, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas se tem, aquilo dali vai te atrapalhar, aquilo ali vai te prejudicar. Tem pessoas, por exemplo, que a gente estava falando aqui das dívidas, tem pessoas que dizem assim, eu devo, não nego, pago quando puder. Se você é um cristão, tira esse lema da sua boca, Jesus, me ajude a pagar as dívidas que eu tenho, não quero ficar devendo a ninguém. Ô pastor, deixa eu falar com o senhor. Eu tenho uma indignação do meu ex-marido. Mas Deus é minha testemunha que eu tenho razão. Mas para que o homem já é ex?
já foi embora. Tu não vive mais com esse traste. Deus já até te deu livramento dessa coisa e tu ainda está magoada? Não, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus entende, porque eu tenho motivo. Será? Aí você acha que isso não vai te fazer mal? Não, eu falei do pastor Amarildo, mas o pastor Amarildo também... Não, eu tenho razão, eu só falei mesmo com a verdade. Mas a Bíblia diz, não faleis mal de quem? Uns dos outros. Mas eu digo assim, não tem nada a ver. Será? Se Jesus falou para não falar mal uns dos outros, por que eu vou falar? Aí eu digo assim, não, mas não tem nada a ver não, porque eu só falei a verdade, mas ele disse para não falar. Não, mas eu só estou expondo a vergonha. É mesmo? Tem certeza que você vai fazer isso? Será que não é essas falações que está atrapalhando? Será que não é aqueles pensamentos ruins? Você pega, por exemplo, Paulo diz em Efésios 4:6, não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma. E dinheiro é coisa alguma. Filho é alguma coisa. Casa é alguma coisa. Alguma coisa. Seja lá o que for. O que a Bíblia diz para mim não ficar? Ansioso. Será que não é a sua... Ah, pastor, mas quem é que não fica? Quem é que não fica preocupado? A Bíblia diz para a gente não ficar. E se ela diz para a gente não ficar, é porque isso atrapalha a gente, até que eu tenha motivo para ficar ansioso. Mas a Bíblia diz que eu devo controlar a minha ansiedade. Através de quê? Através da oração, colocando diante de Deus o que me preocupa, entregando a Ele os meus fardos, porque Ele cuida de vós. 1 de Pedro 5:7. Coloca as suas necessidades diante dele, porque ele vai cuidar de você. Não é o que ele está falando aqui com o povo, eu vou remover eles, eu vou entregar na tua mão, mas vai ser pouco a pouco, você vai destruir todos eles. Eles estão apenas guardando o lugar que é de vocês, porque eu não posso expulsar eles de lá enquanto vocês não chegarem. Quer ver uma coisa? Vocês não querem ver nada, né? Sabe aqueles lugares onde as pessoas fazem coisas escondidas? Comece a ir para lá para você ver se eles fazem coisas escondidas mais lá. Porque onde está escuro e você acende a luz, as trevas desaparecem. Eu costumo sempre falar isso. Sabe por que às vezes, igual, por exemplo, os vagabundos, corruptos, ladrão, criminosos tomaram conta da política? Eu não concordo que pastor, que gente tem que sair para ser político, mas eu concordo que crente tem que estar lá, irmão. Por quê? Mas é crente mesmo. Não é sem vergonha, igual os outros, e se torna, né? Mas tem que estar lá. Como a gente tem que ter crente lá dentro, no direito, lá na justiça, lá em todo lugar, no mundo dos negócios, nas empresas, a gente tem que ter crente. Por quê? Porque foi um crente lá no palácio da Babilônia que fez a Babilônia crescer. Foi um crente lá no palácio do Egito que não deixou a terra ser consumida por uma fome, que durante 7 anos não assolou somente o Egito, não, assolou toda aquela existência que todos poderiam ter morrido. Foi um crente cheio do Espírito de Deus, que teve ideias e teve direção de Deus para conduzir a nação, para economizar e guardar os grãos, para fazer passar por aquela dificuldade. Só que o que acontece? Nós olhamos e falamos assim, nós não temos que nos envolver com isso. Se não fosse para envolver com isso, para que Deus criou a nação então? Para que Deus criou o governo? Para que Deus criou a autoridade? Não, porque o negócio nosso é só espiritual.
Deixa para lá, hoje eu estou muito debochado, não estou? Eu estou muito sarcástico, eu tenho que parar com esse negócio. Mas é o que às vezes as pessoas justificam o que elas fazem como se Deus fosse aceitar meu ponto de vista. Não, meu filho. Os heveus, você precisa vencer essas coisas pequenininhas. Lembra daquele homem, por exemplo, que ele chega para Jesus em Marcos 10, depois se você quiser ler, está lá. Ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? Jesus falou, bom, só há um. Quem é? É Deus. Guarda os mandamentos. Ele falou, qual? Jesus falou uns 4 mandamentos com ele. Ele falou, eu tenho guardado isso aí desde que eu nasci. A Bíblia diz que Jesus amou aquele cara. Olhou para ele, gostou da sinceridade dele, porque Jesus gosta de gente sincera. Aí, virou para ele e falou assim, somente o quê? Uma coisa te falta. E o que faltava? Vende tudo que você tem, vem e me segue. Vamos lá dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, Marcos 10. Bora lá. Você não está fazendo nada, mas eu já vou terminar, amém? Amém? Fala amém para animar o irmão do teu lado, que eu já estou animado. Eu já vim animado para cá, irmão. Marcos 10. Versículo 18. Jesus lhes disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Aí o que Jesus falou? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Presta atenção, Primeiro, não adultere, não furte, não fale mau testemunho, nem defraude ninguém, ama teu pai e tua mãe. 5 mandamentos. Dos 10, esse cara estava bem, não estava, irmão? 5 de 10, já dá quase para passar. Mais 1,5, tem colégio que é 7, né? Vai que a professora, por bom comportamento, dá mais meio. Já dá para passar de ano. Aí, quando Jesus diz para ele, né, ele disse, isso aí eu guardei da minha infância. Quase que o cara nasceu crente, né, irmão? Aí Jesus disse assim para ele, somente te falta o quê? Uma coisa. E quando Jesus falou para ele, o que ele fez com uma coisa que faltava? Não, Jesus falou para ele vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. E o que ele fez? Ele fez 5 coisas, mas faltava, dos 5 principais, ele está apto. Mas quando Jesus falou só de uma coisa que estava faltando, ele fez? E por que ele não fez? Por que ele não fez? Por causa de um probleminha. Um bichinho que muita gente carrega. Sabe qual é? Sim ou não? Diga assim, eu quero saber. Diga assim, vai que eu tenha. Mas eu acredito que o irmão do meu lado deve ter, mas eu não. Isso. Maldade, né? Ai, meu Pai eterno, que Deus tenha misericórdia de nós. Diga assim, Jesus tenha misericórdia de nós. Com um pastor desse, vocês estão lascados, hein? Vamos embora lá. Deixa eu achar um versículo que eu queria achar aqui, que eu não trouxe para cá hoje, mas Deus me falou no coração para falar sobre isso aqui.
E claro que eu não ia falar sobre isso agora, mas eu queria achar este versículo que eu não estou achando. Não é esse aqui não. É este aqui, ó. Não é esse aqui não. Onde é que está, Senhor? Me faz lembrar que eu agora esqueci para onde é que foi isso. Eu acredito que seja uma carta de Paulo à igreja de Corinto, mas deixa eu pegar aqui para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Senão eu vou te mostrar do que se trata, qual é o assunto. Depois a gente acha lá a carta de Paulo, né? Que é uma coisinha, irmão, é um bichinho que morde muita gente. Tem muita gente picado por esse bichinho, mas, tipo assim, por exemplo, eu queria achar esse versículo específico porque muitas pessoas, muitos evangélicos principalmente, eles condenam principalmente os católicos, dizendo assim, porque vocês são idólatras, porque você tem a imagem de Maria, a imagem de Jesus, a imagem de João, a imagem de Pedro, porque você é um idólatra. E, no entanto, esse versículo, eu acredito que foi Paulo, eu não achei não. Mas, nesse versículo, por exemplo, Paulo fala desse bichinho, que ele chama que esse bichinho também é idolatria. Você sabe o que é? Avareza. Não era o que o jovem rico tinha? Ele não passou em 5 mandamentos, mas nenhum ele foi reprovado? Uma coisa só. Ele fez 5, mas aquela que talvez ele achava que não significava nada, que não tinha importância nenhuma, o problema não é que ele não queria vender e dar, o problema é que ele era avarento. O avarento, vocês sabem quem que ele pensa? Eu e eu. Por exemplo, para a gente terminar aqui, ó. Está em São Carlos, capítulo 5, versículo 10. Vai procurar? Vê se acha o versículo aí. Oi? Efésios 5. Leia aí, por favor. Bem alto, que nem o coroinha lá no padre lá. Já fechou a Bíblia. Efésios 5 o quê? 5, 5. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Aí, ó, esse aí mesmo. Efésios 5, 5. Então tá aí. A avareza é o quê? Idolatria. Não é? Idolatria não é só o que muita gente imagina e julga os outros, não, filho. O que esse camarada ele era? Ele era um idólatra, desde pequeno. De 10 mandamentos essenciais, 5 ele fazia, e nenhum ele pereceu. Por causa da idolatria que ele carregava, porque era avarento. Quando você tem que abrir mão de algo seu para alguém e você não abre, sabe por que você não abre? Porque você é avarento. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Engatara é assim. O povo prefere os porcos do que as pessoas. Lembra dessa música? Como é que chama o camarada que canta ela? É Luiz Arcanjo. É Luiz Arcanjo. Gadara. Escuta para você ver. Pega no YouTube depois. Agora não. Spotify tem também, é de graça. Luiz Arcanjo, acho que era até da Graça mesmo, parece que gravou, nem me lembro mais. Né? Ele canta essa música. Porque Gadara, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aquele povo, por exemplo, que eles preferiram ficar do lado dos porcos do que com Jesus lá. Terrível, né? Você vê a pessoa que às vezes ela prefere um bem, prefere alguma coisa de valor, como Acã preferiu ter uma capa babilônica, uma cunha de ouro, um pouco de prata, como Judas preferiu ter 30 moedas e vende Jesus por 30 moedinhas.
Quantos têm vendido Jesus nos dias de hoje por um pouco de prazer? Ou por um pouco de pão? Ou por um pouco de conforto? Por que a pessoa faz isso? Porque é avarenta. E todo avarento é idólatra. Caso você seja, tira isso do teu coração. Sabe por causa de uma coisa, por exemplo? Quando na nossa igreja o pastor pediu uma oferta e eu tinha, você sabe por que eu dava? Eu não sei se eu ia estar vivo amanhã. Mas Deus ia me matar se eu não desse oferta? Não, eu não podia perder a oportunidade de dar. Eu vou dar hoje, porque amanhã eu não sei se eu estou vivo. Por que Tiago diz, não deixe para fazer hoje, amanhã, o que você deve fazer hoje? Tem gente, não, depois eu faço. Não, irmão, faz na hora que você tem. Alguém te pediu ajuda e você pode ajudar? Não negue a ajuda àquela pessoa, ajude ela. É por isso que às vezes tem muitos filhos que choram, porque a mãe um dia precisou de ajuda e ele não ajudou. Depois que a mãe morreu, agora ele quer ajudar. Agora não tem jeito mais. Está morta. Abrace, beijo, visita, jante, almoce, bata papo, toma café, conversa, chama para o culto, enquanto está vivo. Depois que morre não tem jeito não.